Como se preparar para a cirurgia de tireoide? Meu nome é Glebert Monteiro, sou cirurgião de cabeça e pescoço e vou falar aqui um pouco sobre a rotina pré-operatória dos pacientes que irão se submeter à tireoidectomia. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreve no canal e ativa o sino de notificações para ficar por dentro de todo o conteúdo e não perder nenhum vídeo. A indicação da cirurgia da tireoide está cada vez mais comum e muitos pacientes me questionam como deve ser o preparo para este procedimento, que exames devem fazer, o que levar no dia da cirurgia e quanto tempo passam no hospital, dentre outras perguntas. Vou tentar aqui abordar neste vídeo esses e outros questionamentos mais comuns dos pacientes que irão fazer a cirurgia da tireoide. Existem alguns exames pré-operatórios que devem ser realizados a depender de cada paciente. Análise laboratorial, eletrocardiograma e radiografia de tórax são normalmente os exames requeridos para a maioria das pessoas. Para aqueles que são jovens e não possuem comorbidades, basta um eletro do coração, hemograma e glicemia de jejum. São exames bem básicos que devem ser feitos. Já para os pacientes mais idosos e que possuem hipertensão ou diabetes, alterações pulmonares ou qualquer outra doença grave, como problemas de coração, por exemplo, podemos abrir mão de outros exames mais complexos e solicitar, às vezes, a avaliação do cardiologista ou pneumologista, ou qualquer outro profissional a depender do caso. Os pacientes que apresentam bócios tireoidianos tóxicos, ou seja, aqueles onde há um aumento na produção do hormônio, podemos citar como exemplo os bócios multinodulares tóxicos e a doença de Plummer, que é um nódulo único produtor do hormônio, e que evoluem para o quadro de hipertireoidismo, devem estar devidamente compensados, fazendo uso da medicação antitireoidiana como o metimazol ou o propiltiuracil, por exemplo, além de medicação para controle da frequência cardíaca. Aí temos os mais comuns, o propranolol e o atenolol. Já que se não houver essa compensação, a cirurgia pode se tornar um procedimento desastroso e causar sérios danos ao paciente, inclusive com alto risco de morte. Falando ainda desses casos, muitas vezes a cintilografia da tireoide está indicada como exame complementar na avaliação diagnóstica e que pode nos ajudar na decisão sobre que tipo de cirurgia realizar. Os pacientes portadores de tireoidite de Hashimoto ou qualquer outra alteração que leve ao quadro de hipotireoidismo, aí já é o contrário do hiper, também devem estar bem compensados, fazendo o uso correto da medicação, nesse caso a levotiroxina. Para os casos de câncer de tireoide, o paciente deve estar devidamente estadiado, ou seja, o cirurgião deve saber o tamanho e a extensão da doença, se há presença ou não de metástases, e para isso o ultrassom do pescoço é essencial. Tomografias do pescoço e tórax também podem ser valiosas a depender da suspeição. Pacientes com volumosos bócios tireoidianos também se beneficiam de tomografia de tórax para avaliar a profundidade no mediastino. Isso muda o planejamento cirúrgico, já que pode tornar-se necessária a abordagem em conjunto com a equipe de cirurgia torácica se houver grande comprometimento mediastinal, ou seja, comprometimento dentro do tórax. Mas como é a rotina de internamento? Geralmente os pacientes se internam no dia da cirurgia, com aproximadamente 2 horas de antecedência. Aconselha-se ir acompanhado ao hospital, levando os exames pré-operatório e todos os outros exames que foram feitos durante as consultas prévias. Lembrar de levar também produtos de higiene pessoal e roupas leves. Atenção sobre o jejum, que deve ser mantido por 8 horas para alimentos sólidos e 4 horas para líquidos. Quanto às medicações de uso crônico e contínuo, devem ser usadas normalmente, exceto os anticoagulantes, que serão suspensos de 5 a 7 dias antes da cirurgia. O cirurgião deve estar ciente de todos os remédios e informar ao paciente quais devem ser suspensos. Terminando a cirurgia, o paciente fica por aproximadamente 1 a 2 horas na sala de recuperação anestésica e logo depois volta para o quarto. Se o paciente possuir comorbidades graves e precisar de mais cuidados clínicos, esse pós-operatório imediato deve ser feito em uma UTI, para que haja monitorização adequada, onde a permanência gira em torno de 24 horas. Pois é isso, pessoal. O preparo para a cirurgia da tireoide é simples de uma forma geral, mas obviamente que devemos individualizar cada caso e traçar bem os diversos caminhos de acordo com a demanda de cada paciente. Se você gostou do vídeo, dá um like e compartilha para que outras pessoas tenham acesso a esse conteúdo. Dúvidas ou sugestões sobre o tema, deixa uma pergunta ou comentário aqui embaixo. Nos veremos no próximo vídeo.